Aí eu não tive como dizer não, pastor. Tudo que você tem, eu te dei para você servir. E você vai dizer não? Aí cheguei em casa, fui meditar e lembrei que o tema da vez é chamados para servir. E como não trazer uma palavra sobre servir? Amém? Algo tão poderoso. Eu quero dizer que o servir é a chave que abre as portas. O servir te coloca em ambientes que o teu dinheiro não poderia colocar você lá. O servir te conecta a pessoas que naturalmente você não conseguiria se conectar a elas. Tudo isso é no poder do servir. Eu queria compartilhar um pouco com você essa noite, de forma bem prática, dentro de casa, com seus filhos, com sua esposa na igreja, com o pastor, no trabalho. Eu quero falar sobre serviço de uma forma geral, de uma maneira bem prática. E eu queria que você ficasse com o coração bem aberto, porque aquilo que tem em mim vai servir sim para você essa noite. Amém? Hoje à noite Deus escolheu para que eu estivesse aqui, podendo trazer uma palavra direto ao seu coração. Para que o Espírito Santo possa, enquanto eu falo, eu ministro, eu exponho aquilo que Deus falou comigo, o Espírito Santo possa ir tratando com você, e ajustando áreas, e te localizando, e te mostrando oportunidades que às vezes nós estamos perdendo, porque não temos a disposição em servir. E eu quero lhe dizer que geralmente o servir, para que ele tenha um peso, uma eficácia, geralmente é no momento de pressão. Viu? Naquele momento que tudo está bom, está legal, aí não é serviço, porque isso todo mundo pode fazer. Mas a gente vai meditar um pouquinho hoje na palavra. Eu trouxe até uns slides aqui, eu queria que colocasse o tema da ministração, por favor, no slide, para que você pudesse acompanhar aí, ó. O poder do servir. Tá? Vendo aí? Então, o servir, ele em si só, ele carrega um poder, porque é um princípio. Amém? O servir é um princípio, e esse princípio está estabelecido na palavra, certo? O princípio não muda. Saiu uma geração, entrou outra, vai começar outra geração, se assim Jesus não voltar, e o princípio do servir, ele permanece operando. Então, para desfrutar do poder que há no servir, eu e você precisamos nos abrir para isso, certo? E eu queria lhe chamar para abrir a sua palavra, a Bíblia. Abre comigo, por favor, lá em Efésios, no capítulo 6. Abre comigo. Eu gostaria que já fossem colocando no telão a referência bíblica para que a gente pudesse acompanhar. Efésios, no capítulo 6, no verso 5. Existe um poder maravilhoso no servir, meu irmão. E se aí você entender esse princípio, essa chave, esse código, essa noite, eu quero dizer que coisas vão ser destravadas na minha e na sua vida de uma forma assim espetacular. Coisas que não estão acontecendo, coisas que estão entravadas, coisas que estão bloqueadas, elas vão desbloquear à medida que eu e você vamos entendendo o que é o serviço, o poder que ele tem na minha e na sua vida. Coloca lá, por favor, e diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Próximo verso. Não servindo à vista, como para agradecer a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Avança. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Na minha versão diz quer seja, mas quer livre. Amém? Esse é o texto base que eu queria trabalhar com você. Nesse texto tem princípios poderosíssimos, meu irmão. E eu queria explorar isso com você um pouquinho aqui essa noite. Na verdade, eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas amam quem serve, já não é assim? As pessoas olham com outro olhar para quem serve, né? Aquele irmão que serve, que sempre está disponível, que sempre está ali solícito, servindo. As pessoas costumam amar essas pessoas e conquistam as pessoas, e o contrário também é verdadeiro. Pessoas que fazem as coisas, né? Pessoas que costumam fazer as coisas por interesse, as pessoas não gostam bem, né? Assim você percebe logo, porque isso tem um cheiro. Você já viu aquela pessoa que passa perto de você com aquela fragrância, aquele perfume? Você sente o cheiro, né? Vai sentir o cheiro? Assim é o serviço. Ele tem cheiro e é um cheiro agradável.
Você entende o que eu estou falando? E se você conseguir pegar isso que eu quero compartilhar com você essa noite, nós vamos sim desfrutar de coisas poderosíssimas. Eu até anotei aqui, ó, o ser generoso no servir faz com que as pessoas comentem sobre você. Você quer ser bem falado, meu irmão? Sirva. Você quer andar na boca dos irmãos dentro da igreja, mas de forma boa possam dar bons testemunhos a teu respeito? Sirva. Sirva. Comece a observar onde você pode ser útil, ou o que você pode fazer, ou aquilo que você tem, ou a habilidade que você tem, pode servir de alguma forma na igreja ou em qualquer lugar onde você esteja inserido. Eu quero garantir a você que você vai ser uma pessoa bem falada no meio da turma. Amém. Mas estavam falando mal de mim, meu irmão. A orelha direita estava, eu não sei se é a direita ou a esquerda, qualquer uma das duas aí, estava queimando. Sabe? Vamos falar bem de você, quando você entender o poder que há no serviço. Porque o próprio poder que o servir carrega, ele movimenta essas coisas. Sabe? É interessante que servir nos coloca em lugares, como eu falei aqui, que nosso dinheiro não pode lhe colocar. Eu escrevi isso porque eu estava orando sobre isso. Sabe? Eu lembrei de uma passagem bíblica lá em Neemias, que fala sobre, porque Neemias servia ao rei Artaxerxes. É isso mesmo. Quase é um trava-língua, né? Mas eu tenho um trava-língua para você. Dimetilome nofnil, dimetil prazolona. Está mangando de mim? Repete o que eu estou falando. Não tem nada não, eu treinei uma semana para dizer isso aqui. Brincadeira, gente. Então ele servia ao rei Artaxerxes. E ali, o serviço ao rei abriu a porta para que ele fosse governador de Jerusalém. Você entende que o serviço abre portas e te coloca em lugares que o teu dinheiro não pode pagar para estar lá? Você entende? Sabe? Fui apresentado, meu nome é Marcos, minha esposa é Kelly, temos 24 anos de casados. Não se preocupe, nós não nascemos casados, é porque a gente começou cedo mesmo. 24 anos de casados, temos 2 filhos, o mais velho com 24, faça as contas e você sabe por que a gente se casou. E aí o mais novo com 12 anos, é o Pedro, o mais velho é o Lucas. Sabe, nós temos 2 filhos maravilhosos e Deus tem abençoado demais a nossa família. Vai fazer 10 anos agora no final de 2023, que nós entramos na obra de forma definitiva. Como é aquela palavrinha que diz? Integral. De forma integral, fazem quase 10 anos que nós servimos ao Senhor de forma integral nesse lugar. Tá? Nós hoje estamos, como pastores auxiliares, eu e minha esposa, do pastor Tiago Borba e Juliana, junto com a equipe de pastores que aqui está também. E também estamos na administração da igreja, que também temos uma equipe maravilhosa que serve aqui no dia a dia da igreja. Maravilhosa. Eu convido você para nos conhecer, para conhecer os bastidores da igreja. É maravilhoso, irmão. Viu? Vai te impressionar. Eu convido você, numa folguinha que tiver, vem cá que eu quero te mostrar, eu te mostro os bastidores, como a coisa acontece quando não está tendo culto. É legal. Então nós servimos ao Senhor durante esse tempo, e eu quero dizer que esses quase 10 anos de chamado integral têm nos ensinado muitas coisas a respeito do serviço. Sabe, Deus me falou uma coisa uma vez, certa vez tinha um homem, eu sabia que ia ter um homem ministrando, um homem de Deus ministrando numa das nossas conferências, e eu queria demais estar próximo àquele homem, receber da vida daquele homem, da influência perto daquele homem. E eu orando, Senhor, como é que eu faço? Eu não queria atrapalhar a organização do evento e estar interferindo e tudo mais, eu não quero fazer isso. E o Senhor me deu uma estratégia, sirva e eu te colocarei do lado dele. E eu fiquei, como assim? Deu nome para ajudar na sala de ministros, para fazer qualquer coisa, recolher o lixo, recolher prato, lavar prato, qualquer coisa. E assim eu fiz, dei meu nome. E os 3 dias de evento, toda noite eu estava do lado de quem? Do homem de Deus. E eu recebi da influência daquele homem. Sabe, eu quero te motivar e eu quero te dar uma chave. O serviço vai te colocar do lado de pessoas, novamente eu repito isso, que dinheiro não pode pagar. Não tinha como eu pagar para estar do lado desse homem de Deus, recebendo da influência dele. Mas o serviço que eu me dispus em dar, me colocou do lado dele, de forma gratuita. E eu recebi e fui abençoado. E ainda recebi uma imposição de mãos. Quando ele olhou para mim, disse, vem cá que eu quero impor a mão sobre você. E ele dando uma mãozada em mim, pastor. Eu recebi, viu?
estava com a Bíblia na mão, ele pegou a Bíblia assim, aí ele ficou, recebe, recebe, com a Bíblia batendo nas minhas costas. Foi um tempo maravilhoso. Quando eu cheguei em casa, sabe, irmão, tirei a camisa, aí minha esposa disse, Marco, tem uma marca aí nas tuas costas, o que é isso? Aí eu olhei no espelho, tinha um nome assim, Bíblia do Obreiro, nas minhas costas aqui. Mas eu recebi, não só a marca da Bíblia, mas com uma unção também de cima da vida do homem. Amém? Glória a Deus. Você está perguntando aí, quem é esse homem de Deus aí? Eu vou dizer, é o pastor Humberto. Eu admiro o ministério e o trabalho que aquele homem realiza, e eu desejei da unção sobre a vida dele também receber daquilo, e eu recebi. Eu recebi, e nas minhas orações, Senhor, que eu faça jus àquilo que você me deu todos os dias. Amém? Pega a tua Bíblia, abre lá no livro de Lucas, por favor. Servir nos faz ter informações que ninguém teria. Oh, glória. Lá em 1 Samuel, enquanto você abre aí, eu quero só falar aqui o que diz lá em 1 Samuel. Eu estou colocando uma base, um fundamento, para que a gente possa correr naquilo que está no meu coração, tá bom? Lá em 1 Samuel, a gente vai ver uma situação interessante. Davi morava numa cidade chamada Ziclac, e aí os amalequitas foram lá, saquearam, tocaram fogo na cidade, levaram mulher e menino. Quando eles chegaram, estava aquele desmantelo na cidade. Davi foi orar ao Senhor, pedindo uma direção, perguntando se ele deveria subir à procura do inimigo para resgatar suas mulheres e seus filhos. Não é assim? E aí Deus disse, vai. E Davi foi. E na caminhada, indo na direção, no rumo do vento, porque Deus só disse, vai. No meio do caminho, eles encontraram um homem ferido, doente lá, quase morto. E ele parou todo mundo. Para, todo mundo aqui, que eu quero acudir esse homem. E a Bíblia diz que os companheiros dele disseram, mas Davi, como pode? Nossa cidade saqueada, destruída, nossas mulheres e filhos sequestrados, ninguém sabe nem o que é que estão fazendo com ele. E você para ver um homem nas estradas. Mas o homem está quase morrendo, vamos aqui acudir. A Bíblia diz que ele acudiu, deu comida, cuidou. Quando o homem recobrou as forças, Davi perguntou, ei, quem és tu e de onde tu é? Não, o meu servo é um amalequita, eu estava doente, me jogou aqui para morrer. Amalequita? Sim. O exército que saqueou e destruiu a cidade? Sim, ele mesmo. Então me diga onde está esse povo, se você não me matar eu lhe digo, Davi. Então pronto, está feito, combinado. Então, o fato dele ter parado para servir um homem que não fazia parte da linhagem dele e era escravo, colocou ele, deu a ele informações que ninguém podia dar naquele momento a ele. Você quer ter informações privilegiadas? Sirva. Viu? Sirva. Dê atenção, sirva com a sua atenção, sirva com o seu dinheiro, sirva com os seus recursos, sirva com os seus bens. Sabe, não tem aquela carona que o pessoal te pede? Às vezes você mora para o lado de onde? Quem quer dar carona não pergunta para onde mora. A não ser para ir deixar no endereço. Mas não para calcular se dá ou se não dá para dar carona. Não é assim? Carona, eu chamo de carona quando a gente mora numa área da cidade e o nosso irmão mora na outra. Isso é carona. Do outro jeito é só fluir com o vento. É só acompanhar, é acompanhante. Obrigado, pastor. Então, carona está dentro desse pacote do servir, meu irmão. Cada carona que você dá, cada tempo que você investe, o seu recurso, o seu combustível, o seu carro, para poder servir ao seu irmão, eu quero te dizer, são portas que Deus está abrindo no reino do Espírito para você entrar no dia de amanhã. Às vezes o que você está precisando ouvir vai sair da boca daquele irmão, como chave que vai abrir a porta que você precisa que seja aberta. Apenas numa carona. São coisas que dinheiro não ia comprar. Você entende? Mas às vezes a gente está tão insensível para o fato de servir, que a gente perde as oportunidades que Deus vai dando para a gente, na nossa caminhada cristã, por meio do serviço. Deus opera por meio do serviço. Oh, glória. Lá em Lucas 10, 45, como você abriu agora há pouco aí. Coloca no telão, por favor, esse texto. Pode ir direto para o 45. É a finalização do contexto. Lucas 10, 45. Oxe, eu estou dizendo o que aí para você?
Então, vamos ler 42, né, pastor? Já que não tem 45, vamos ler 42. Lucas 10, 42, vou abrir aqui na minha Bíblia. Entretanto, pouco é necessário ou menos uma coisa, só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. A melhor parte é o serviço, meu irmão. Você quer escolher a melhor parte? Sirva. Olha lá, sirva. Amém. Quem facilita a vida das pessoas, acessa o coração dessas pessoas e não é esquecido. Você quer ficar sem ser esquecido? Sirva. José serviu ao copeiro quando decifrou o sonho. Tudo bem que o copeiro esqueceu 2 anos, mas lembrou no final dos 2 anos, não foi, pastor? E a lembrança do copeiro colocou José diante do rei. Consequentemente, colocou José como governador da maior nação da época. Somente pelo serviço. Somente pelo ato de servir. José simplesmente poderia ter olhado para aqueles 2 que foram lá e poderia ter dado a mínima para eles. Não tenho nada a ver com eles, não conheço, não é da minha família, deixa eu aqui e eles lá. Mas pelo contrário, o semblante caído daqueles homens chamou a atenção de José. Ele foi olhar, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Percebo que vocês estão com o semblante caído. E na conversa deles lá, José decifra o sonho, que traz um benefício para o copeiro. E assim José, depois de 2 anos, estava diante do rei, diante do faraó. Você entende? Oh, glória. Eu queria trabalhar com você 3 princípios. Primeiro slide, por favor. Não, esse aí é o título, né? O segundo slide, desculpa, eu pedi o segundo slide. Servir é plantar. Colossenses no capítulo 3, no verso 23, eu vou ler aqui para ganhar um pouquinho de tempo, porque senão não dá tempo para a gente concluir as coisas, tá? Mas você vai acompanhando também. Colossenses no capítulo 3, verso 23, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, como a gente leu, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração, para com o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, o Senhor é quem estáis servindo. Sabe, tudo aquilo que você fizer por meio do teu serviço, isso vai retornar por meio de fruto na sua vida. Porque é um princípio, quem planta, colhe. No momento que você mais precisar na sua vida, Deus vai levantar alguém em resposta da tua atitude antes, para que possa te assistenciar, para que possa te favorecer. Nós lideramos os adolescentes em mais ou menos cerca de quase 8 anos, 7 anos e meio aqui na igreja. Os adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos. Foi um tempo maravilhoso para a nossa família. Não sei se tem algum adolescente aqui da nossa época que levanta a mão, ó, tem ali, eu também vi na bandinha, glória a Deus, tem uns aqui, casados já, com filhos, glória a Deus. Sabe, e estávamos ali servindo ao Senhor. Tantas vezes nós terminávamos o culto e ficávamos servindo ao Senhor, em aconselhamento ali até 10, 10 e meia, 11 horas, eu vigia dizendo assim, pastor, a hora eu preciso fechar a igreja, espera aí, meu irmão, e a gente aconselhando, adolescente por adolescente, dando uma palavra de direcionamento, e servindo a Deus, e quando a gente saía, a igreja estava toda no escuro, e os pais dos adolescentes esperando ali fora, ou às vezes na porta do departamento. E fomos fazendo isso ano após ano. E no momento que a gente mais precisava, Deus levantou favor para os nossos filhos. Sabe, e algo que nós tínhamos como objetivo para o nosso filho mais velho, Lucas, ele disse, pai, o meu sonho é fazer medicina. Eu olhava para ele, olhava para o sonho dele, e dentro de mim, quase incrédulo, eu dizia, tá bom filho, vai avançando, vai estudando, fazendo tua parte. Porque nós sabemos que o curso de medicina é um curso muito concorrido e é uma trajetória, não é, longa para chegar até as portas de uma faculdade. E quando chega na faculdade ainda tem outros tantos desafios para concluir o curso. Quem é médico aqui sabe muito bem o que eu estou falando.
E ali as coisas vão acontecendo, e a coisa foi. 5 anos de cursinho, quase batendo na trave nos 3 últimos anos. Ele, de fato, precisava de favor na vida dele. Nós sabemos que a maratona e o custo de um cursinho preparatório para um vestibular, para um curso chamado medicina, que é mais concorrido, não mais importante do que outras profissões, é claro. Certo? Se eu estou falando aqui, você está me ouvindo bem, é porque tem um profissional ali atrás regulando o sonho, alguém antes preparou toda a estrutura, mas cada um no seu quadrado. Estou falando aqui de medicina. E ali precisava de favor, graça e recurso para que aquilo pudesse avançar. Sabe, meus irmãos, nunca deixou de se levantar uma pessoa para abençoar a nossa família, para dar continuidade ao sonho que era de Lucas. Quando a gente pensava que não ia dar certo, chegava a provisão. Mais 6 meses. Quando a gente pensava que não, uma outra provisão, mais 6 meses. E assim foi por 5 anos consecutivos. Até que ele recebeu a boa e bela notícia, o nome na lista de aprovado para o curso de medicina. E esse ano ele está cursando medicina, glória a Deus, e eu vejo favor de Deus na vida dele. E aí ele chega em casa me contando das novidades lá, do como é, né, o ambiente da escola, da faculdade e tudo mais, as saídas que tem que ir para as UBS, os postos de saúde e tudo mais, porque faz parte do curso. E ele fica me falando o favor que eu vejo de Deus na vida daquele menino. Aí eu quero dizer, o que foi que ele fez para ele desfrutar do favor? Ele mesmo não fez nada, ele tem que fazer agora. Mas o que foi que eu e Kelly, minha esposa, fizemos para que ele desfrutasse do favor de Deus? Então, se você quiser que os seus filhos desfrutem de favor, graça, sirva. Porque essa plantação, nessa boa terra, vai redundar em bons frutos para os teus filhos. E filho dos filhos. Você entende? Oh, glória. José, filho de Jacó. Jacó, um homem de Deus, esperou 14 anos trabalhando para casar com a mulher que ele queria. Trabalhou 7, o pai da mulher enganou ele assim, não passou os acordos do contrato. Ou seja, ele comprou sem discutir o contrato. Quando foi pegar, não era a pessoa que ele queria. Ele trabalhou mais 7 anos para assim casar com a mulher. E aí o fruto do segundo casamento, dos 7 anos depois, ou seja, nos 14, foi José. E quem foi José na história? José foi aquele que governou o Egito e salvou toda a família dele. Os teus filhos vão desfrutar do favor e vai abençoar toda a família por conta de uma atitude de serviço sua. Você entende? Talvez os homens possam não ver, como a própria Bíblia nós lemos aqui, não para homens, o serviço é para homem, mas o galardão vem do Senhor. É a única coisa que a gente faz para um que recebe para o terceiro. A gente presta o serviço para um, mas quem paga é o terceiro, é outro. É o serviço. Fazemos para o nosso irmão, mas o pagamento não vem dele. Se eu e você entender isso essa noite, nós vamos servir com muito mais alegria, meu irmão. Independente do muito obrigado do final, independente de um reconhecimento público ou até mesmo reconhecimento pessoal, se não tiver, meu irmão, fique em paz, não tem problema, porque não é tu que vai me pagar, quem vai me pagar é aquele. Sem problema. Ah, Marcos, mas você vai fazer isso pensando em receber de Deus, e qual é o problema? Se ele é um bom pagador. Qual é o problema? Vai ser feito do mesmo jeito, meu irmão. Se foi feito, recebe galardão. Porque ele promete aqui, acabamos de ler, que ele vai nos galardoar, ele vai nos recompensar por isso. Você entende? Oh, glória a Deus. Eu até coloquei, junto a esse primeiro tópico, um nome aqui, é empresa. Eu já trabalhei também há alguns anos, né, em empresas, né, fora, que não eram ligados à questão religiosa. E eu pude perceber dos meus anos, desde o primeiro ano que eu comecei a trabalhar para uma empresa, mesmo, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas para uma empresa, para um patrão que não era o meu pai, e eu pude aprender algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vai se identificar com isso. Eu percebi uma coisa, que sempre as pessoas que eram promovidas eram aquelas que chegavam primeiro e saíam por último. Se tem um caso diferente do que eu estou dizendo, eu ainda não conheço, tá? Então me perdoa se você é um caso à parte.
Mas geralmente pessoas que são promovidas dentro da empresa são pessoas que chegam primeiro e saem por último, que faz além da marca. Eu pude perceber isso. E eu começava a olhar o padrão das coisas. Lógico, eu não queria ficar fazendo a mesma coisa. Meu primeiro emprego foi contando botões, botão de camisa. Sua roupa não tem botão, não tem etiqueta, não tem essa golazinha. Todos esses acessórios que vêm na camisa, eu contava de um por um. E eu trabalhava numa fábrica que cortava as peças das roupas e recebia, às vezes, pedido, pastor, assim, 1000 camisas para um fardamento. Aí essas 1000 camisas, modelo polo, tem 3 botões. 1000 vezes 3 dá 3.000. E detalhe, eu tinha que contar botão por botão, porque era um pacote cheio de 5 botões. Contando assim, ó. Essa partezinha da camisa, a outra, a etiqueta, ia contando e tinha que colocar tudo certinho ali para que aquilo fosse certo, junto com o corte, para as costureiras fazer o fechamento. Eu não queria ficar fazendo aquilo a vida toda, você concorda comigo? Contando botões. Eu queria fazer coisa melhor e eu comecei a investigar onde é que eu poderia fazer mais, além daquilo que eu já fazia. Então eu acelerava a minha produção para ter um tempo em folga para ir ajudar agora outra pessoa. Eu ajudava o cara do design, que ele fazia a arte que ia nos desenhos da camisa no bordado. Era uma sala com ar-condicionado, ele colocava lá uma máquina gigante que bordava para funcionar, ficava sentado só observando. Disse, não, é isso que eu quero. Eu quero sair da sala quente lá, com cheiro e espirrando por canto do pó da malha, ficava aqui no meu nariz. Eu quero ir para ali. E eu comecei a colar nele. Eu digo, o que é que tem para mim fazer? Serviço. Eu comecei a servir, ele nem sabia disso. Comecei a fazer. Quem tinha o poder de me promover começou a observar. Quem foi o primeiro da lista a ser promovido? Como auxiliar, que eu esqueci agora o nome da função do camarada. Moar. Fui para a sala. Sabe por quê? O serviço me colocou em lugares que eu não tinha condições naturais de chegar. Você entende? Oh, glória a Deus. Então, se você está aqui, meu irmão, e quer ser promovido na sua empresa, sirva. Sirva ao seu patrão como ao Senhor. Detalhe, não esqueça que o recebimento não vem do seu patrão, mas vem de Deus, em forma de promoção, em forma de favor, em forma de graça, em forma de facilitação. Oportunidades e portas abertas. Quer ser um dos primeiros da lista? Sirva. A Bíblia diz, quer ser o primeiro? Seja aquele que sirva. Então eu entendo que o lugar de serviço é o primeiro lugar. A ordem do Senhor é essa, a do mundo é o contrário. As pessoas querem ser servidos, mas no reino de Deus só funciona assim. Quer ser o primeiro? Sirva. Sirva, meu irmão. Já perguntou ao seu líder o que é que ele está precisando? Já perguntou à sua esposa o que é que ela está precisando? Eita, vamos entrar num lugar meio delicado agora, pastor. Sabe, meu irmão, não é pecado lavar a louça e varrer a casa. Está dentro do servir, viu, meu irmão? Ali nós lemos aqui no tema que é o poder do servir. Servir a sua esposa é servir do mesmo jeito. Não só funciona se for o pastor, se for na igreja ou no seu patrão, mas dentro de casa também. Servir aos seus filhos também. Sabe, quando ele chega em casa com aquela dificuldade, porque ele não entendeu bem aquela matéria que foi explicada pelo professor, ele chega com dificuldade de fazer aquela tarefa, se sente, estude, refresque a memória e vai ensinar a ele. Devagarzinho, com toda paciência. Isso vai gerar memória no teu filho e não só aprendizado. Esse serviço a ele vai gerar uma amizade e memória no teu filho, que isso não tem inferno nenhum que tire. Não tem influência errada nenhuma no mundo que consiga afastar ele dos caminhos do Senhor, se gerarmos memória nos nossos filhos. Memórias sadias, saudáveis, memória do serviço, memória de comprometimento. Na hora que chegar o convite fora dos meus e dos teus olhos, para os nossos filhos que estão na escola, na rua, em qualquer lugar, na hora que chegar a proposta maligna, as memórias que foram geradas nos teus filhos vão gritar mais alto. E ele vai dizer um não para aquilo. E você vai ter um filho salvo das propostas do diabo. Porque não há outra coisa que possamos fazer. O mundo jaz no maligno. Aonde você for, meu irmão, tem maligno, tem mal. Tem plano diabólico. As escolas, até dentro das escolas você já percebe algumas coisas que destoam dos princípios da palavra. Você entende?
Mas como livrar os nossos filhos disso? Só orando, Senhor, livra os nossos filhos. A oração tem seu lugar. Mas a chave para esse tipo de solução não é essa. A chave é: gere memórias e tempo com os seus filhos, para que eles sintam confiança em vocês, em nós, e possam dizer não na hora de dizer não. Você entende? Oh, glória. Às vezes a gente fala tanto de servir e a gente associa a igreja a servir num departamento ou outro, ou uma coisa assim, mas o servir vai muito mais além do que isso. Eu falei aqui que o serviço vai colocar você em lugares que o seu dinheiro não pode colocar, não é assim? Sabe, o serviço vai fazer você ter conexões, networking, conexões com pessoas que dinheiro não pode comprar. Eu repito novamente isso aqui. Só tem duas formas, ao meu ver, para que você possa gerar conexão com alguém. Duas formas. Uma é com dinheiro e outra com serviço. A diferença de um dos dois é que, se for por dinheiro, você pode até acessar pessoas, mas não permanece diante delas, porque ninguém gosta de pessoas que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Você entende o que eu estou falando? Mas se for por meio do serviço, você acessa o coração daquela pessoa e ela vai querer você perto dela. E ela vai compartilhar coisas com você, que curso nenhum, que faculdade nenhuma talvez compartilhasse. Princípios e experiências de vida. Você chega perto de um homem como esse, pastor Tadeu, conversar 10 minutos com ele, você sai enriquecido com a experiência que esse casal, o pastor Tadeu e Rita têm de vida. Conversa com eles. A experiência de vida, 2 filhos, o filho mais velho, pastor presidente da Igreja Verbo da Vida sede, modelo do ministério. E o outro conduz toda a parte de comunicação e mídia que você vê nas redes sociais, pastor Perilo. 2 homens de Deus, 2 famílias maravilhosas, estabelecidas na palavra. Conversa 10 minutos com esse casal. Agora, sabe, talvez ele não tenha tempo de parar 10 minutos para poder compartilhar coisas com você. Mas se você chegar para o pastor Tadeu e Rita e dizer: pastor, o que é que o senhor está precisando? O que é que a senhora está precisando? Isso, eu me disponho a fazer isso. Vai te colocar perto desse casal e receber dele coisas maravilhosas. E assim funcione onde você estiver, no trabalho, na igreja, aonde você estiver. Amém. Oh, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Que o tempo ali não está me servindo, não. Brincadeira, tudo tem sua decência e sua ordem. Oh, glória. Glória a Deus. O slide número 3, por favor, aí, para a gente trabalhar aqui o outro ponto. Comecei a entrar agora mesmo já, gerar conexões, certo? Eu digo aqui, porque é muito ruim conviver com uma pessoa que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Você já conversou com uma pessoa dessa? Você já conversou com uma pessoa dessa? Que ela pensa que pode comprar tudo com dinheiro, ou com os recursos que ela tem. Isso é pobreza, meu irmão. Isso é pobreza. Porque riqueza, às vezes a gente remete riqueza à questão monetária, né? A cédula, a quanto a gente tem na conta. Isso aí é só consequência de uma mente rica, de uma mente aberta, de uma pessoa que serve. Porque se você serve, você é rico, porque você entendeu o princípio da vida, em prosperar em tudo que você for fazer. Quer prosperar em tudo que você for fazer? Abra seu coração para o serviço. Quer prosperar? Abra o seu coração para o serviço, meu irmão. Eu poderia te contar a história, como foi que eu cheguei aqui na igreja, como foi que o pastor João me convidou para vir trabalhar aqui de tempo integral, mas o tempo não me permite, mas eu vou dar uma pincelada. O Senhor colocou no meu coração um dia pela manhã, eu trabalhava com venda de imóveis, corretor de imóveis nessa época, e ali eu fui pegar um contrato em casa que eu tinha feito com um imóvel que eu tinha vendido, e quando eu cheguei na sala da minha casa, o Senhor falou para mim, eu escutei aquela voz, estava sozinho, não tinha ninguém em casa, aquela voz falou dentro de mim: você está pronto para me dar o seu Isaac? Eu parei, isso é o Senhor falando. Aí eu disse: acho que Ele está me chamando para orar. E eu fui orar. Senhor, você sabe que eu te dou tudo que eu tenho, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. E ele perguntou novamente: você está pronto para me dar seu Isaac?
Eu digo, sim, Senhor, estou pronto para dar o Isaac e todos os outros nomes que você quiser. Passou, continuei trabalhando. Quando foi um belo dia, uns 30 dias depois, o pastor João me vê na escola dominical, me chama no gabinete que era bem ali atrás. E ele disse, Marcos, vem cá, eu queria falar com você. Eu disse, pois não, pastor, isso eu nunca contei aqui de forma pública. Cheguei lá, ele conversou, daquele jeito manso dele, tranquilo, naquela cadeira assim, encostando para trás, com a mãozinha em cima da barriga aqui, né? Quem já conversou com ele assim, sabe? Aquele jeitinho dele, começou a conversar, rodeando por ali. Eu digo, tem boi na linha, né? Tem alguma coisa aqui, pastor, diga logo, foi que eu fiz de errado, porque se for eu saio daqui para consertar. Disse, não, eu queria, aí começou a perguntar do meu trabalho, com o que é que eu trabalhava, não sei o quê, coisa e tal. Mas o salário que você ganha é suficiente? Eu digo, pastor, o que é que está acontecendo, né? Graças a Deus, assim. Aí ele disse, rapaz, eu queria fazer um convite. Pois não, pastor, diga-se, eu queria te convidar para vir trabalhar na igreja. Eu digo, como assim, pastor, trabalhar? Nessa época eu já liderava os adolescentes. Como assim trabalhar? Trabalhar na igreja por tempo integral, deixar tudo de lado lá fora e vir uma vez por tudo aqui para dentro. Eu disse, como é? Pastor, ele fez, conversa com sua esposa, depois a gente conversa. Eu saí de lá, Kelly não tinha visto eu entrar no gabinete, portanto não conversei nada com Kelly, porque para mim isso parecia uma ideia mais absurda da face da terra. Fui-me embora. Passou-se mais 30 dias, ele me viu novamente, me chamou para o gabinete. Nessa vez que ele viu eu entrando. Disse aí, não, pastor, é porque o senhor ainda está lembrando disso, é assim, eu trabalho lá fora, né, e eu tenho minha vida, e enfim, eu tenho meus projetos, meus planos, tá. Não, rapaz, pense direitinho. Quando eu saí, finalizou a conversa, eu saí, que ele disse que foi que o pastor te chamou para ir para o gabinete, foi o que aconteceu. Aí eu tive que dizer a ela, né. Logo saindo da igreja, quando eu disse que o pastor havia me chamado para me convidar, ela deu um glória a Deus bem grande no meio da rua. Glória a Deus, eu digo, para com isso, mulher. Eu não quero negócio de trabalhar, tá bom assim, a gente já serve ao Senhor, já dá o nosso melhor. Eu tenho orado por isso, meu filho, Deus vai falar com você. Eu digo, eita, quando sua mulher, meu irmão, disser assim, que Deus vai falar com você, acabou, você é prego batido e ponta virada, só espere. Quando ela disser isso com você, meu irmão, pode assinar. Viu? Porque ela sabe do que ela está dizendo. Às vezes a gente não quer enxergar. E ali nós saímos, mais um mês, o pastor me chama de novo. E disse, aí, não, pastor, é o seguinte, não vai dar certo não, porque assim, ele fez, pronto, eu só queria ouvir essa resposta da sua boca. Vem aqui que eu quero orar por você. Me dê sua mão, pegou, disse, pois não, pastor. Começou a orar por mim. E na oração ele disse, em uma semana Deus vai falar com você. E as portas que tiver de se abrir, vão se abrir. E as portas que tiver de se fechar, vão se fechar. Quando um pastor abrir a boca e disser isso para você, meu irmão, se prepare. Vai acontecer. Meu irmão, em uma semana, eu nunca vi minha vida ter ficado de cabeça para baixo com relação aos negócios como ficou. Todos os contratos que eu tinha se desmancharam. Todos os projetos que estavam caminhando se desfizeram. Minha vida ficou uma loucura. Eu cheguei aqui desesperado no outro final de semana, com a cara de desespero. O pastor olhou para mim e fez, eu vejo que Deus falou contigo, não foi? Eu fiz, foi, pastor. E aí, conta como foi a experiência, eu contei para ele. Não dá para mim entrar em detalhes por conta do tempo. Fez, pronto, começamos quando? Eu disse, calma, pastor, devagar, porque eu tenho que resolver a minha vida. Você precisa de quanto tempo para resolver sua vida lá? Pastor, em 6 meses. Isso tudo eu te dou 3. Em 3 meses você resolve, mas enquanto isso eu queria que você viesse um dia servir aqui na igreja. Começou numa terça de manhã e numa quinta de tarde, para dividir. E aqui estou aqui contando a história para vocês. Daquele dia para frente eu entendi o que é servir ao Senhor. De uma forma mais intensa, dentro do negócio acontecendo. Sabe? Eu queria que você colocasse o 4º slide, para que a gente pudesse já partir para o finalmente. Servir abre portas. Lá em Lucas, no capítulo 17:10, diz assim, assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Sabia que muitas vezes a gente faz isso, meu irmão? Principalmente no trabalho. Quem aqui é dono da empresa ou trabalha numa empresa? Não é para mim chegar às 8 horas da manhã? Eu chego. Mas também quando é 18 horas, meu irmão, eu não dou nem um minuto a mais. Você está fadado a viver uma vida desgraçada. Sabe por quê? Porque você não entendeu o que é servir. Até às 18 é o que o salário paga pela tua hora. Das 18 para frente,
você encara como serviço ao Senhor na pessoa do seu patrão. Aqueles minutinhos que você está servindo ao seu patrão, Deus vai te recompensar tantas vezes mais. Porque a Bíblia fala que é servo inútil se só fazemos o que precisar ser feito, o que fomos chamados para fazer. Vá além da marca, meu irmão. Você entende? Vá além da marca, faça além, sirva. A gente não tem ideia de onde Deus vai nos colocar se a gente tiver uma consciência de serviço. Você quer avançar? Sirva. Quer ser promovido no seu trabalho? Sirva. Você quer aumento salarial? Sirva. É o próprio Deus quem vai promover os aumentos e as promoções que você precisa e as portas que vão ser abertas. O problema é que muitas vezes a gente quer servir e quer ser filmado, como essa câmera está filmando aqui agora. Quer sair na foto. O grande problema do ego do ser humano é porque a gente quer ser visto, quer ser notado. Enquanto quisermos ser notado pelo serviço que fazemos, galardão nenhum a gente tem. Sabe, tem uma pessoa que ninguém sabia, mas colocou no coração de servir a um homem. Sabe, essa pessoa limpava cocô de cachorro, essa pessoa limpava a piscina, sem ninguém pedir, sem ter remuneração nenhuma, mas colocou no coração de servir a um homem de Deus. E aqui eu estou me referindo agora a homem de Deus. Você entende? E ninguém sabia, ninguém via, mas ele servindo aquele homem com fidelidade, com amor, com zelo, com carinho. Todas as necessidades que ele enxergava, ele chegava para aquele homem de Deus. E ele dava o melhor dele. E ninguém via aquilo. Ninguém anotava, ninguém tirava uma foto. É tanto que, se você for olhar em alguns registros, não existe nenhuma foto desses momentos dele servindo, limpando cocô de cachorro e limpando piscina. Serviços de banco e tudo mais. E eu queria te mostrar essa pessoa. E você vai ver o quanto Deus pode nos galardoar e nos colocar em lugares altos, pela fidelidade do meio do teu serviço. Coloca o último slide, por favor. Ó. É simplesmente o presidente do Ministério Verbo da Vida. Mas começou com um coração disposto e aberto para o serviço. Eu estou aqui honrando a vida desse homem, porque para mim ele é um modelo de ser humano que entendeu o que é servir. E que até hoje serve com os seus recursos e com as suas finanças. Eu digo isso porque eu sou testemunha viva de favor particular por parte desse homem. E que eu tenho certeza que ele não gostaria que eu trouxesse aqui os detalhes, porque ele não fez isso para ser apresentado, mas ele fez isso porque ele entendeu o poder do serviço. Nós temos outro grande exemplo, está aqui no meio de vocês, pastor Tadeu e Rita. Pelo andar da caminhada, não chamando eles de velho de jeito nenhum, mas eles teriam outras coisas para fazer além de estar aqui, cuidando dos netinhos, que é uma grande alegria para ele. Dia de culto aqui você vê pastor Tadeu e Rita suado, com a língua para fora. Naquele dia que ele ministrou aqui na escola dominical, ninguém viu. Chegou o pastor Tadeu ali, falou sobre serviço também, chegou do meu lado para pôr o microfone. E aí eu olhei para o pastor e disse: pastor, o senhor veio de casa correndo, está cansado e suado o meinho aqui. Ele fez minha maratona, chama Samuel. Veio correndo atrás desse menino desde lá de fora. Samuel correndo ali. E eu vejo isso uma alegria muito grande na vida desse casal, dessa família. Mas pelo contrário, mesmo assim, eles têm um tempo para desfrutar mais dos netos, porque é lícito eles desfrutar da família agora. É lícito eles terem esse tempo. O contexto natural da vida humana nos garante que tem um tempo que a gente tem que diminuir a aceleração e curtir mais do que foi plantado lá atrás. Mas do contrário, eles estão aqui servindo ao Senhor, servindo a esse departamento de família, servindo a esse lugar, alcançando famílias. E tantas pessoas são alcançadas por meio desse casal. Quantos aqui já foram alcançados de alguma forma por esse casal? Encontros de casais, se a gente fosse numerar numa lista, quantas pessoas, pastor, já foram alcançadas
por meio desse casal encabeçando uma equipe maravilhosa. Não aqui, esquecendo da equipe, porque ele não faz nada só. Existem pessoas que colocam do seu tempo, empresários, que ao invés de estar em suas empresas, que foram chamados para serem empresários, mas eles pegam daquele seu tempo que é valioso. Gustavo, quanto é a tua hora, Gustavo, de trabalho? Pergunta quanto é a hora de trabalho. Aloísio, quanto é a tua hora de trabalho, Aloísio? Você que é empresário, calcula a tua hora de trabalho, quanto é que é. Pega aí o teu faturamento e faz os cálculos, aí você vai chegar à hora de trabalho, quanto é que custa a hora do trabalho do diretor, do dono da empresa. Mas pega daquilo e oferta para o Senhor, servindo um final de semana inteiro no encontro de casais. Quantas horas dando ao Senhor? Quantas horas servindo ao Senhor? Será que não vão receber o galardão? Será que não vão receber tantas vezes mais como a Bíblia diz? Mas servindo a pessoas que nem conhecem eles. Nunca ouviram falar em pastor Tadeu e Rita, mas estão lá, às vezes até a força, no encontro de casais. A força que eu digo em consideração a um convite de um amigo, porque ninguém vai à força para lugar nenhum. Porque é um amigo muito chegado, um conhecido, às vezes a pessoa chama tanto, a pessoa vai por conta daquela consideração. Mas o trabalho, por meio do serviço, alcança aquelas pessoas e temos famílias. Quantas famílias aqui são frutos de encontro de casais? Levante as mãos. Fruto de encontro de casais. Quantos aqui nem conhecia pastor Tadeu, quando você foi fazer encontro de casal? Olha aí, pastor. Continua com a mão levantada. Olha aqui, pastor, olha, dá uma olhadinha, só esses aqui, eu nem lhe conhecia, não sabia nem quem tu era, pastor, nem quem vocês eram, olha. E foram alcançados por esse trabalho. Mas qual é a base do trabalho? Serviço. Quanto o pastor Tadeu e Rita recebem por servir ao Senhor? Monetariamente, em dinheiro natural. Pelo contrário, eles tiram do bolso. Como muitos de vocês tiram do bolso para estar ali. Esse é o segredo, meu irmão. Quer prosperar? E aí eu não quero tirar o mérito dos economistas que dizem, façam boas aplicações se você quiser prosperar. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu vou te dar uma receita bíblica para prosperar em toda a área que você quiser. Sirva. É infalível isso. Aonde você aplicar essa chave, ela vai dar retorno para você. Por mais que a pessoa nem queira, nem te agradeça, mas você vai receber o galardão, porque quem é o pagador é aquele lá de cima, o Senhor da glória. Amém. E eu quero fazer uma oração. Pai, muito obrigado por estas famílias que estão aqui essa noite, que decidiram vir, Pai, com o coração aberto para receber da Tua palavra, para dar ao Senhor e também receber da Sua palavra, Pai. A minha oração é que ao passo que eu ministrei, ao passo que eu pude compartilhar com eles, Pai, aquilo que você tem colocado no meu coração, por meio do Teu Espírito, por meio da experiência de vida que você tem me colocado, a minha oração é que um destravar comece hoje na vida deles, Pai. Eu declaro portas abertas por meio do serviço. Eu declaro conexões divinas por meio do serviço. Eu declaro eles desfrutando de momentos dentro das suas casas, dos seus lares, Pai. Entendendo o que é servir. Praticando o servir. E provando, porque o galardão vem do Senhor. A Tua palavra diz que quem vai nos pagar é o Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, por esse ministério de famílias. Obrigado pelo pastor Tadeu e Rita, que conduz esse ministério de famílias para aqui nessa igreja. Eu tenho certeza, Senhor, que mais galardão ainda eles vão colher. E a geração, Pai, que sucede eles, vão colher daquilo que eles plantaram. Vão colher, Pai. E são frutos, e mais frutos, para gerações e gerações que vão vir após. Porque é assim que garante a Sua palavra, Pai. Oh, Pai, obrigado. Eu queria te perguntar, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, que veio por convite aí do teu amigo ou da tua amiga para conhecer o trabalho que essa igreja